Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer mais umas aulinhas de alguns vídeos aqui referentes às políticas e indicadores de larga escala, né? Que é os impactos e os desafios para a gestão. Aí vai ter uma parte 1 e uma parte 2, que a gente vai ver com a professora algumas dessas políticas, né? E esses impactos e esses desafios. E nos próximos vídeos estaremos também falando sobre alguns livros que eu li, e aí eu estarei explicando também mais sobre isso também. Vamos lá? Olá, turma, como vocês estão? Então, estamos aqui hoje para conversar sobre políticas de avaliação baseada em resultados. É um assunto complexo, é um assunto denso, mas é um assunto muito necessário para todos os educadores, mas em especial para quem vai atuar como gestor escolar. Tá? Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse tema que vem atravessando todo o trabalho docente e também a cultura escolar e a gestão, e verificar qual é o impacto disso na cultura escolar. E se tem impacto na cultura escolar, tem impacto na gestão escolar e a forma como esse gestor vai lidar com todos os encaminhamentos, ok? Vamos começar? Então, pessoal, o título da nossa aula da semana 5 é As políticas e indicadores de larga escala, impactos e desafios para a gestão. Vou prestar bastante atenção nessa aula, tá? Porque tem muita complexidade. Compreender o que é uma política baseada em resultados e suas complexidades. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Compreender as complexidades dessa política baseada em resultados, que é a avaliação externa, mas também o impacto na gestão escolar, que é a nossa disciplina e o nosso foco aqui, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui nessa tela as duas principais políticas que têm impacto. Primeiro, o PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, onde o Brasil está inserido também, em vários países. Posso falar que todos os países, mas vários países estão ali contemplados. E ele é organizado pela Unesco, pela OCDE, que vem estabelecendo diretrizes e referências para diversos países. O PISA, ele contempla português, matemática e ciências, e tem sido o pontapé inicial para o nosso país avançar na questão de ter sua própria avaliação externa, seu próprio programa de avaliação e acompanhamento dos resultados. Tá? E o novo SAEB, o que é? Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O SAEB foi criado em 1994. E hoje, esse novo SAEB, ele contempla todas as avaliações da educação básica. A gente vai dar uma olhadinha em algumas delas, tá bom? Mas certamente vocês já ouviram falar de alguma avaliação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu tenho aqui essa política baseada em resultados. Vejam que tem avaliação hoje, inclusive para a educação infantil. E esse é um debate muito complexo, que traz uma demanda para os educadores muito grande e tem um impacto direto, tanto na formação de professores, quanto na gestão e na cultura escolar. Tá? Então, nós temos a avaliação, que é amostral, voltada para a educação infantil. Tem uma outra avaliação, que é para o segundo ano do ensino fundamental, que é amostral, tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas, baseada na BNCC, e contempla apenas língua portuguesa e matemática. Temos a avaliação, que aí já é censitária para as escolas públicas, que é a Prova Brasil, vocês certamente já ouviram falar, e a Prova Brasil ela é aplicada para o 5º ano e o 9º ano do ensino fundamental e dá conta de 2 disciplinas apenas, que é a língua portuguesa e matemática. O 9º ano do ensino fundamental tem uma outra avaliação, que agora é em ciências, tá começando, tem pouco tempo isso, e é amostral tanto para escolas públicas quanto para escolas particulares, e está ancorada os itens. Itens são as questões, tá bom, pessoal? Os itens estão ancorados na BNCC.
E o ensino médio tem também a sua avaliação baseada nessa matriz de referência em cima de língua portuguesa e matemática, e avalia o 3º e 4º ano do ensino médio. É censitário para as escolas públicas e amostral para a escola privada. Tá? Então, a Prova Brasil, ela tem essa matriz de referência em língua portuguesa e matemática e é censitária para as escolas públicas para o 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª e 4ª série do ensino médio. Okay? Tudo isso está no site do INEP, vocês podem conferir. Aliás, estar sempre conferindo e se atualizando em cima dos sites do INEP e outros sites do governo federal é uma demanda, é uma exigência para quem quer se tornar gestor. Ok, pessoal? Então, o que a gente está chamando de política baseada em resultados? Vamos lá. Foi criado um índice, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e esse índice, que é o IDEB, eu acredito que vocês já ouviram falar IDEB, né? Esse termo. Como ele é calculado? Ele não é calculado em cima apenas do desempenho dos alunos, o resultado na Prova Brasil, ou na avaliação nacional da alfabetização e outras avaliações. Ele também considera essa taxa de aprovação, reprovação e abandono, ou seja, o fluxo escolar, o fluxo das reprovação, aprovação, e confere também compara esses dados do fluxo escolar, idade certa, com os resultados, com a média de desempenho dos alunos do SAEB. E aí, o que vem acontecendo? Tá? O governo ele realmente precisa ter uma ideia de como está a educação no país. Tá? Então, o governo federal tem todo sentido pensar em avaliações. Só que o modelo de avaliação que hoje está sendo aplicado tem essas complexidades que a gente vai ver a partir de agora. Mas, por que é necessário ter alguma avaliação? Para poder pensar quais são as políticas públicas necessárias em educação para intervir tanto na questão de formação docente, o currículo da formação docente, quanto infraestrutura necessária da escola poder sair daquela situação em que ela se encontra. E aí, qual vem sendo o problema? O problema que vem ocorrendo é a forma como as instituições e os governos municipais e estaduais estão fazendo uso desse resultado. Um resultado que seria uma forma de ter um parâmetro da necessidade daquela escola, vem sendo usado para políticas de responsabilização. Então, essa política de responsabilização, a accountability, ela não foi iniciada aqui no Brasil. É uma proposta que já vem sendo adotada há muito tempo nos Estados Unidos. Outros países, inclusive da América Latina, vêm também adotando essa política de responsabilização. Então, a premiação ou punição, dependendo do resultado que aquela escola, aquela gestão conquiste nessas avaliações externas, e isso tem trazido grandes problemas. A gente vai ver quais são. O outro problema, a outra complexidade é que essa responsabilização e prestação de contas na avaliação acaba tirando a responsabilidade do Estado e transferindo para o professor. Responsabilidade de ter resultados bons na sua turma, na sua escola, é do professor. O Estado apenas aplica e apenas infere, apenas confere quais são os resultados e devolve isso para a sociedade, publicamente, esses resultados. Então, percebam que o Estado está se eximindo cada vez mais da sua responsabilidade e transferindo para as escolas, transferindo para os professores. O que não quer dizer que não haja, sim, uma responsabilidade que o professor tenha que ter com a aprendizagem dos seus alunos. Isso é o pressuposto inicial da formação docente, da atuação docente e da gestão. Mas o que a gente está vendo é a desresponsabilização do Estado. Lembra quando a gente conversou na aula sobre desconcentração? A gente estava diferenciando descentralização da centralização e no meio do caminho tinha algo chamado desconcentração,
que é essa desresponsabilização do Estado. E aí você delega ao outro, você descentraliza dessa forma, delegando a responsabilidade ao outro. Então, essa política de responsabilização baseada em resultados, elas ocorrem a partir dos testes padronizados e faz com que o governo e o Estado, né, o Estado tenha um controle maior, tá, em cima das escolas, em cima dos municípios, em cima desses resultados, de forma unilateral. Então, essa política de responsabilização, ela pode promover uma concorrência entre as unidades escolares e os profissionais. Isso é muito ruim, isso traz um problema muito grande dentro da instituição, dentro da cultura escolar e também na integração entre os pares. O clima de competitividade no espaço escolar não faz o menor sentido, mas essa política de responsabilização traz essa consequência. Traz ou pode trazer, depende da mediação. Falta também formação e informação, tanto para professores, quanto para gestores, quanto o que é avaliação externa, como ela faz essa avaliação, quais são os critérios, quais são os índices, quais são os descritores. Simplesmente chega a prova, é aplicada na escola, e os professores nem sabiam, muitas das vezes, nem sabiam o que ia ocorrer naquele dia ou como ia ocorrer. Né? Mas isso também faz parte da gestão, e às vezes não da gestão escolar, mas da gestão pública. A Secretaria de Educação, quando as informações não estão tão claras, tem um elo no meio do caminho que não informou corretamente as escolas. Tá? Então, essa responsabilização, ela divulga o desempenho de forma pública e pode tanto oferecer premiações, recompensas ou sanções, punição. Tá? Nós não temos ainda no nosso país uma política de responsabilização tão consistente. Já tivemos no município do Rio de Janeiro, um sistema de bonificação, no estado do Rio de Janeiro também. No Ceará tem uma política mais forte de responsabilização. É um estado que tem um desempenho em termos de IDEB, que é considerável, é notável, inclusive está se tornando exemplo, vou colocar entre aspas esse exemplo, tá? Que tem seus ônus e bônus, temos algo a aprender aí, mas também temos que fazer a crítica, porque há uma política toda voltada para avaliação nesse estado, e não dá para você fazer transferência para outros espaços sem fazer todo o investimento que eles fazem também. E quais seriam esses desafios postos para os gestores em relação a essa política de responsabilização da avaliação? Então, está chegando, junto com essa política de responsabilização, uma política de performatividade, de performance, tá? De desempenho das escolas. Que vai levando a práticas cada vez mais competitivas, individualizantes, ancoradas na meritocracia. E os alunos e as escolas são transformados em números para essa política, que vai instaurando pressão e cobrança no clima da escola. Então, com o tempo, isso vai desgastando as relações na escola, se não for muito bem trabalhado. Tá? Se adotar de forma meritocrática essa política, isso traz grandes danos para a gestão e para a cultura escolar e organizacional. Desafios para os gestores. Tem as práticas de gaming nas avaliações, que são práticas que são perversas e, às vezes, podemos chamar de desonestas. Sim. O que pode ocorrer quando há políticas de responsabilização ligadas tanto à bonificação? Não sei, cada lugar vai pensar uma forma diferente dessa bonificação. Eu acho que o município do Rio trabalhou com um 14º salário, ou foi o estado do Rio de Janeiro, vocês me perdoem, que eu estou esquecendo aqui qual dos dois fez isso, mas com certeza outros estados e municípios também praticaram algum tipo de responsabilização dos resultados. Mas o que ocorreu no município do Rio, com certeza posso falar que houve um estreitamento do currículo.
velado, sutil, não oficial, mas acabou que as escolas e os professores começaram a trabalhar apenas os conteúdos que estavam sendo abordados nas avaliações externas. É isso que a gente está chamando de estreitamento aqui. É bastante complicado, porque se você tem uma avaliação para dar conta, e isso pode garantir um 14º salário, sabemos quais são as condições profissionais dos professores, é claro que dá para entender essa prática de game que está sendo questionado aqui, das pessoas convergerem para trabalhar mais aqueles conteúdos que vão ser cobrados na avaliação. Então, por conta desse estreitamento do currículo, ocorre que exercícios e projetos são voltados apenas para as disciplinas que são abordadas na avaliação externa. Se é português e matemática, são essas duas disciplinas que vão ser contempladas com projetos, com gincanas e todo tipo de estratégia que possa otimizar esse estudo e essa preparação do aluno para fazer a prova. E esses professores de português e matemática, as disciplinas são contempladas, serão aqueles que serão mais cobrados e ocorre em alguns lugares, além do foco no treinamento dos alunos, a seleção dos melhores alunos para fazer a prova. Percebam que são práticas desonestas, que é um ônus dessa política de resultados, quando ela não é coerente, quando ela não é bem informada e quando as pessoas não têm boa formação também para compreender qual é o sentido dessa política. Então, alguns fatores que interferem no desempenho do aluno, que a Alice Bonamino e a Lima trouxeram para a gente, eu deixei de vermelhinho ali destacado, que é a parte mais importante. Deixa eu ler essa citação. A literatura aponta 3 fatores principais que explicam os resultados educacionais: os aspectos escolares, as características dos grupos de convivência dos alunos e a sua condição social. E desses dados de pesquisa mostram que aproximadamente 70% do desempenho escolar são explicados pelas características próprias do aluno e pela sua origem familiar. Ou seja, 70% é externo à escola, 70% do desempenho dele é externo, alheio à competência da escola. Os 30% restantes são explicados por outros fatores, entre eles os atributos escolares. Então, perceba como a avaliação externa ela pode ser bastante injusta nesse sentido. Se apenas 30% do desempenho escolar do aluno compete realmente a competência ao alcance da escola e dos professores, é em cima desse percentual que uma avaliação diz se aquela escola merece ou não ter tal bonificação ou punição e todas as outras consequências de uma avaliação de uma política baseada em resultados. E aí, Luiz Carlos de Freitas, que eu espero que vocês tenham assistido um vídeo dele, que é importante e é curto, traz os seguintes questionamentos. A avaliação externa garante ou verifica o que é uma boa educação? Então, o que o Freitas vai questionar? Ele questiona se os testes padronizados avaliam o que é uma boa educação. Ele questiona também se a elevação de pontos em uma avaliação externa vai ser sinônimo de obter uma boa educação. E ele sugere que primeiro se discuta o que é essa boa educação, para só depois disso, só após isso, pensar se é possível transformar essa boa educação, entre aspas, em um teste. Tá? Os questionamentos do Freitas. Aliás, se vocês acompanharem todas as publicações que ele faz sobre avaliação externa, porque ele faz muitas e é fundamental a gente acompanhar, ele tem um blog, inclusive, no Luiz Carlos Freitas, é muito interessante como ele vai despertando. Ele não é contra a avaliação externa, ele é contra a forma como isso está sendo aplicado no nosso país. E aí a política de eficiência dos sistemas, que já está sendo aplicada há bastante tempo nos Estados Unidos, e a gente está importando esse modelo há anos. Vejam aqui o resultado que Barros traz para a gente. A ideia de eficiência dos sistemas trazida pela nova gestão pública, além de dar um enfoque empresarial à administração pública, vem se mostrando falaciosa em relação ao cumprimento de seus objetivos,
posto que o ensino não obteve melhorias, nem mesmo quando se considera a perspectiva estatística para a qual as políticas estão voltadas, tendo em vista, por exemplo, a não ampliação dos índices de desempenho na avaliação do PISA, uma das finalidades dos governos estaduais tais políticas. Então, o que o Barros nos traz aqui? Traz a noção de que mesmo que haja todo esse investimento voltado para a política de avaliações, políticas baseadas em resultados nessas avaliações externas, você não vê melhoria efetiva no ensino. Não é isso que vai garantir o que o Freitas estava questionando como boa educação. Então, são as avaliações externas. E é importante a gente também saber e compreender, se vocês depois tiverem tempo de aprofundar esse tema, é a vinculação da BNCC com as avaliações externas. Mas faz todo sentido, isso está completamente amarrado, e a gente já conversou nas aulas anteriores, foi aula sobre formação dos professores, semana 4, o quanto a BNCC tem intervenção dos empresários de educação. Então, olha como está sendo tudo amarrado e atrelado para que depois sejam oferecidas soluções educacionais. A gente precisa desvelar essa realidade, a gente precisa compreender a complexidade de uma política para além do aparente. Tá? É por isso que a nossa conversa hoje foi sobre isso, mas na aula seguinte, essas são nossas referências, na aula seguinte a gente vai continuar falando sobre avaliação externa, mas com uma outra perspectiva que também é importante de considerar. Todas as políticas, elas precisam ser olhadas por vários ângulos. Hoje, nessa aula, eu trouxe essas críticas, aprofundem as leituras que estão lá na disciplina, tá? E na próxima aula a gente vai tentar localizar como é que dá para a gente aprender, como o gestor pode aproveitar esses resultados para aprender e também dinamizar melhor o seu planejamento coletivo. Ok, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula. Olá, turma, como vocês estão? Na última aula, nós conversamos sobre as implicações, quais são os impactos da avaliação externa na gestão escolar e na cultura organizacional da escola. Agora, a gente vai olhar outro prisma dessa mesma avaliação externa. Será que tem alguma coisa ali para a gente aprender, para o gestor aprender e ensinar aos seus professores? Então, a conversa que a gente vai ter hoje, nessa segunda parte da semana 5, é sobre utilização dos resultados na escola. Ok? Vamos começar? Então, turma, como eu estava falando, essa aula é para a gente olhar outro prisma da avaliação externa. O que é possível fazer com os resultados, bons usos, boas práticas, tá? Tanto dos indicadores e entender os desafios também na gestão escolar. Então, vamos tentar reconhecer algumas estratégias de utilização desses dados na escola. Como isso pode acontecer? Existe hoje formação ou informação gerada a partir das avaliações externas? A gente tem feito que usos desses resultados? Há propostas de formação para professores para que eles compreendam e utilizem os materiais das avaliações e os seus resultados? Nos municípios que vocês têm acesso, onde estão fazendo estágio, vocês sabem, tem notícias de alguma formação para os professores para utilizar esses resultados? Ou compreender pelo menos o material da avaliação externa? Então, essas informações, elas são geradas pelas avaliações externas, e aí ocorre que muitas escolas, muitos professores resistem. Eles oferecem uma resistência às avaliações externas, e, às vezes, essa resistência não é baseada em uma crítica tão contundente, tão bem fundamentada. Mas, muitas das vezes, ela ocorre por meio do desconhecimento quanto às possibilidades do uso dos dados. Isso é importante de saber. Fazer a crítica, mas a partir da consciência, da ciência e
da formação em cima dos dados, entender quais são as possibilidades. Então, a gestão do impacto da política de avaliação, ela propicia que que haja ações por parte dos professores diante desses dados. Mas isso ocorre dependendo da mediação que o diretor da escola fizer, da postura do diretor em relação a esses resultados e esses materiais. Então, quando o diretor ele protege demais esse grupo das pressões políticas que às vezes vêm da Secretaria de Educação, da Prefeitura, para melhorar os índices, quando o diretor protege mais o grupo, ocorre uma certa acomodação. Complicado, não é? Mas se esse diretor ele divide essa responsabilidade e todos se tornam corresponsáveis pelos resultados, o trabalho coletivo ele avança, porque é uma corresponsabilização. Tá? E a gente vem falando sobre isso nas outras aulas sobre o projeto pedagógico. Isso ocorre também em relação a políticas de resultados e avaliação externa. Alguns gestores criam uma modalidade de responsabilização interna dentro da escola. Só que isso tem que ser feito com bastante cuidado, mas a gente já tem notícias de alguns gestores que estão fazendo e tem dado certo. Fazer uma política mesmo de responsabilização coletiva pela aprendizagem dos alunos, para garantir a aprendizagem dos alunos. Então, os gestores que contavam com algum tipo de premiação, lembra que a gente falou na aula anterior sobre responsabilização? Então, tem algumas prefeituras que trabalham com premiação já em cima dessa política de responsabilização. Esses gestores, eles trabalhavam em prol dos alunos com dificuldade de aprendizagem. Percebam que, por isso, esse é um dos discursos, um dos argumentos da política de resultados. E aí, como faz parte da avaliação do índice do IDEB, reduzir a reprovação e a evasão vai interferir diretamente nesse resultado, nesse índice. E esses gestores, eles se interessavam mais pelos dados, conhecer, compreender o material e buscavam usar esses dados no planejamento escolar. Alguns fatores que interferem nessa adesão à política de avaliação e responsabilização. Há escolas, e nós sabemos disso, no país inteiro existe isso, mas nas grandes capitais elas têm isso muito mais de forma gritante, né? As escolas altamente instáveis. Então, são escolas que normalmente têm problemas socioeconômicos. No Rio de Janeiro, eu poderia dar vários exemplos, acho que São Paulo também, escolas que estão localizadas em regiões bem violentas. Então, essas escolas que estão mais instáveis por conta dos problemas políticos e sociais ao redor, elas acabam levando os professores a não se comprometerem com os resultados. E porque elas têm esses problemas, também ocorre do grupo de profissionais ter o quê? Uma alta taxa de rotatividade. Se tem uma alta taxa de rotatividade, o que ocorre? Tem sempre uma equipe inexperiente, porque ninguém fica muito tempo naquele espaço, naquela escola. E se não fica muito tempo, também não se compromete da mesma forma com os resultados. E por conta de todo esse problema que é um ciclo, a liderança, a gestão está se tornando mais frágil. Entendo? Então, é um ciclo que vai trazendo instabilidade e pouco comprometimento dos profissionais da escola com os resultados, mas são problemas externos que interferem, fazem as pessoas se posicionar dessa forma. Já as escolas estáveis, elas revelam que tem uma maior e melhor relação e adesão em relação às políticas de avaliação e responsabilização. Essa aqui é uma escola... Essas escolas que eu estou agora delimitando nessa tela, são escolas que têm o mesmo público, ou um público bem parecido com a escola anterior, que era instável. Só que elas não estão em lugares que são considerados perigosos, provavelmente, tá? E acaba que os professores têm uma boa relação com o gestor, constroem um trabalho coletivo consistente. Alguns professores, por morarem perto da escola, se comprometem mais com aquela comunidade escolar, por conhecer também os problemas e saber como acionar
e aproximar a sua linguagem. Alguns professores são ex-alunos da escola, então percebam que é uma escola que a comunidade escolar reconhece e solidifica as relações. E esse corpo docente, por conta de todos esses critérios, ele se torna mais comprometido com a melhoria da educação. Então, se tem esse ciclo que é bastante positivo, veja que são muitos critérios a se dar conta, né? Se tem esses critérios todos contemplados, é mais fácil ter melhor adesão e comprometimento com os resultados. E aí, mais escolas estáveis aqui, mas são agora as escolas de classe média de regiões privilegiadas, que também estariam nesse grupo, como o grupo anterior. Então, é difícil a gente comparar, porque são escolas privilegiadas, mas a tela que eu mostrei não eram escolas privilegiadas, ou pelo menos não a clientela. Okay? E aqui, no site do INEP, vocês encontram muitas informações sobre os materiais e os descritores, tá? Quais são os níveis de desempenho em cada descritor, em cada área, que estão feitos os itens. Lembrando que os itens são as questões objetivas, tá? Então, existe uma escala de proficiência, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Estou pensando agora na Prova Brasil, tá? O exemplo aqui é a Prova Brasil, 5º ano do ensino fundamental, língua portuguesa. Então, eu não vou ler isso aqui, vou deixar para vocês, porque vocês vão ter acesso a esse PowerPoint, vou dar uma olhadinha. Bom, vou aumentar aqui para a gente ver, né? Que ela está dizendo ali, os níveis. O nível 1 aqui, está falando aqui que é o desempenho maior ou igual a 125 menor que 150. Como que essa é a descrição? Vamos lá. Os estudantes provavelmente são capazes de localizar informações explícitas em textos narrativos curtos, informativos e anúncios. Identificar o tema de um texto, localizar elementos como personagem principal, estabelecer relação entre partes do texto, personagem e ação e tempo e ação e lugar. Desempenho maior, que é o nível 2, ou igual a 150, menor que 175. Qual que é a descrição? Além das habilidades anteriores citadas, os estudantes provavelmente são capazes de localizar informações explícitas em contos, identificar o assunto principal e a personagem principal em reportagem e fábulas, reconhecer a finalidade de receitas, manuais e regulamentos, inferir características de personagens em fábulas, interpretar linguagem verbal e não verbal em tirinhas. Com atenção depois, mas tem muito material aqui para se estudar. Por exemplo, vou ler só os primeiros níveis. Os estudantes provavelmente são capazes de localizar informações explícitas em textos narrativos curtos, informativos e anúncios. Então, ali eu já tenho uma informação do que é esperado, pelo menos naquele nível, daquele descritor ali de língua portuguesa, para o meu aluno do 5º ano. Isso pode me ajudar, enquanto professora, a pensar planejamento mais coerente. Não é reduzir o currículo, é também contemplar esses descritores, porque eles são interessantes. Se vocês tiverem acesso a todos eles, eles são bastante interessantes para a gente orientar o planejamento como ponto de partida e não como ponto de chegada, ok? Então, aqui tem um exemplo de um item do 5º ano de língua portuguesa. O descritor desse item é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, eu tenho ali, eu vou ler só o enunciado. Super experiências. Alô, galera da Chique. Eu sou o Thiago. Já escrevi algumas vezes, inclusive minha carta foi publicada na CHC 82. Todo ano na minha cidade acontece a Feira de Ciências, Artes e Tecnologia.
apresentei uma experiência que vocês explicaram e foi classificado entre as super experiências. Bastaria que vocês me enviassem outra experiência interessante. Quem sabe não ganha o prêmio regional da PCART. Então, esse é um trecho que foi publicado na revista Hoje das Crianças, do ano de 2000, e esse é o texto que vai dar origem àquele item ali que busca avaliar o descritor D10, que é o que eu li, que está no box da direita, na cor azul, ok? É bom a gente conhecer o descritor de cada item para poder ir buscando nos formar, entender qual o objetivo e qual é o nível de proficiência que está sendo exigido em cada descritor. Concluindo, os indicadores, eles não são a própria qualidade, não são sinônimos de qualidade, mas são elementos de referência que vão nos dando pistas para que a gente possa atingir o sucesso almejado. Pode nos ajudar. Compreender os itens, compreender os descritores, ele pode nos ajudar. E os resultados das avaliações externas podem ser usados por finalidade pedagógica, como, por exemplo, na adequação de práticas que visem a aprendizagem dos alunos e não somente na boa pontuação do teste, porque isso é reduzir demais uma avaliação com tamanha importância e amplitude. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui essa aula. Aqui são as nossas referências. Espero que tenha dado para vocês perceberem que tem bastante material interessante para aprofundar e conhecer quais são as escalas de proficiência que estão ali elencadas nas avaliações externas, e isso pode trazer, sim, alguns dados para a gente fazer, pensar o nosso planejamento. E os resultados também são muito importantes, porque eles revelam pelo menos um critério para nos ajudar a montar o panorama da nossa turma, da nossa escola, e pensar em qual direção a gente quer convergir e avançar. Ok? Então, me despeço aqui. Peço que vocês façam as leituras sugeridas na disciplina, nessa aula 5, e a gente se vê na aula 6, na semana 6, ok? Deixa eu ver aqui. Bom, vou botar aqui para a gente ver um pouquinho sobre colaboração e gestão de equipes na educação digital. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Temos o prazer de receber hoje em nossa aula a professora doutora Kate Mello, doutora em Educação pela PUC-Rio, também atua como formadora e pesquisadora no campo de estudos de tecnologias digitais, de comunicação e informação, docente no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e trabalha também na Secretaria Municipal de Educação do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a formação continuada de professores. Professora Kate Mello, é um prazer recebê-la e tê-lo conosco. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Eric. Eu que agradeço o convite. É um enorme prazer estar aqui conversando com os alunos da Univesp novamente, porque eu também sou professora autora em outras disciplinas. E agora, como convidada, né, é uma novidade para mim, mas é muito interessante você estar aqui do outro lado. Bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite. Que ótimo. Seja muito bem-vinda. Professora, como sabemos, vivemos hoje na era das tecnologias, na sociedade das informações, uma sociedade em redes, enfim, toda uma série de discursos que colocam aí o desafio da tecnologia como um processo de inovação na educação. Eu gostaria de perguntar inicialmente quais seriam aí os limites e as possibilidades quando nós pensamos do uso de tecnologias de informação e comunicação nas escolas. E também se há uma diferenciação importante entre as TICs e as TIDICs, né? Acho que...
Muito bem, Eric. Não vou falar que é uma pergunta fácil, não. Eu preciso reconhecer que você me trouxe uma pergunta desafiadora que a gente está o tempo todo tentando dar conta, né? Em termos de limites, eu diria que as escolas públicas, estou falando das escolas públicas, que é o local e é o campo que eu conheço melhor, né? Nesse momento eu estou gravando aqui da Secretaria de Educação do Duque de Caxias, onde eu trabalho com a formação de professores. As redes municipais e estaduais, muitas das vezes, têm muitas fragilidades em termos de infraestrutura. Mas eu não diria que é uma coisa só das redes municipais e estaduais. Nós temos muito, muito a avançar em termos de infraestrutura no país. Tá? Então, ainda não está garantido acesso à banda larga para a maioria da população, não está garantido um artefato, e aí eu estou chamando de artefato, seja o notebook, seja um bom e velho PC, seja o smartphone, um que seja condizente com a necessidade de acesso à educação, a textos, a vídeos. Então, nós temos muita coisa para avançar em termos de políticas públicas, de infraestrutura, tá? E aí é um problema a exclusão digital. A exclusão digital não se detém apenas a esse campo da infraestrutura. Eu converso muito com os alunos sobre isso. Exclusão digital vai além da infraestrutura. Então, se eles têm acesso a artefato, têm acesso à banda larga, já estão incluídos? Não está garantido ainda, porque eu entendo que precisamos dar conta do letramento digital também. Então, essas questões são parte do desafio, mas não apenas. Nós precisamos dar formação continuada, garantida em horário de trabalho, tá? Não no contraturno, não delegando ao professor a responsabilidade de buscar sua própria formação. Isso precisa ser uma política de formação séria, para que os nossos alunos tenham acesso à verdadeira inclusão digital, tá? Então, a formação docente, a formação tanto a formação inicial, tá? No curso de pedagogia, das licenciaturas, quanto a formação em serviço oferecida pelas redes, pelas secretarias de educação, pela própria escola, mediante algum convite ao implementador, que eu faço esse trabalho aqui também, eu vou às escolas dar oficina aos professores, também é um segundo desafio. Então, eu já falei da inclusão digital, falei da formação docente. Não para por aí. Você quer que eu pare por aqui ou quer que eu elenque mais? Porque nós temos mais desafios, sim, limites. Nós temos também a compreensão ou a falta de compreensão da importância das tecnologias em termos de produção de cultura. O que eu estou dizendo com isso? As tecnologias não são meras tecnologias digitais, não são meras ferramentas. Elas não são algo apenas acessório para enfeitar, embelezar ou modernizar. Nós temos que pensar as tecnologias como mediadoras de cultura e também elas viabilizam produção de cultura. Onde nós estamos hoje, principalmente, nós estamos aqui no mundo físico, no presencial, ou também estamos mediatizados pelas tecnologias, pagando contas, interagindo, trabalhando. Nesse momento eu estou aqui em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Você está aí no estúdio da Univesp e estamos conseguindo nos comunicar e produzir o quê? Informação que vai viabilizar o conhecimento dos alunos. Tudo isso é possível por quê? Porque nós temos tecnologias para isso. E estamos produzindo uma forma de ensinar, produzindo cultura. Então, o que eu quero dizer que há um limite nas escolas em relação a isso? Muitas das vezes, as escolas têm tantas demandas no campo da inclusão, no campo da infraestrutura, no campo da própria violência ao redor, né? Estou no Rio, então isso a gente conhece muito bem. Outros estados nós sabemos que tem essa complexidade, que não é pequena. Há os problemas sociais e familiares das crianças que entram para a escola, né? O que é vida, faz parte.
Mas também é importante que a escola, e aí eu estou falando da gestão, estou falando do projeto político-pedagógico, estou falando de todos os sujeitos que ali atuam, se apropriem das tecnologias, não apenas no campo do discurso, ou não apenas no campo da aceitação passiva, se apropriar, fazer as críticas necessárias, fazer a avaliação suficiente, desenvolver as competências necessárias para agir com e por meio das tecnologias. Então, eu colocaria tudo isso como desafios, como limites de uso nas escolas, que precisamos também mudar a forma de enxergar essas tecnologias. Outra coisa quantos laboratórios de informática nós podemos encontrar nas escolas no país, eu não sei se é um problema que tem apenas aqui, mas eu acredito que não, que estão fechados, trancados, porque nenhum professor foi alocado para usar aquele laboratório, como se fosse um professor de informática educativa, que aqui na minha rede tem professor concursado para essa ação. Mas as escolas que não têm esse profissional, será que os outros professores, mesmo tendo algum conhecimento, alguma formação e fazendo uso próprio das tecnologias, eles usam o laboratório junto aos alunos com a intenção pedagógica, para o planejamento? Então, esse é um outro desafio, fazer com que todos entendam, dentro da escola, que o aluno tem direito ao acesso. Então, se existe equipamento, se existe condições de infraestrutura, de artefatos garantidos, nós precisamos buscar a formação ou quebrar as barreiras que existirem para poder usar aquele laboratório com os alunos, porque é direito dele. Não podemos negar o direito que o aluno tem no acesso ao artefato. Então, listei bastante limites. As possibilidades são muitas. As possibilidades entram no campo da autoria do docente, de produzir mídias, de produzir novos objetos educacionais, na possibilidade dos alunos também produzirem mídias, produzir o seu jornal escolar, produzir o seu blog, produzir o seu meme com intenção ancorado em alguma proposta pedagógica do professor, né? Desenvolver outras atividades que impulsionem esse aluno a otimizar suas intenções, porque as tecnologias estão aí para isso. E também, claro, viabilizar as ações gestoras, que eu acho que é o que você está buscando nessa nossa conversa, né? A gente pensar a gestão. Exatamente. Não é isso, Eric? Exatamente, professora Kate. Pensar a gestão, como que as tecnologias poderiam contribuir para o campo da gestão, como a gestão pode dialogar com tudo isso, para fazer com que as escolas elas assumam a importância de apropriação crítica, pedagógica desses artefatos que são construções culturais e sociais da humanidade. Então, enquanto possibilidades, é claro que eu não vou negar o potencial das tecnologias para o campo administrativo, que a gestão ela precisa dar conta mesmo, e são muitas as demandas. Aqui no ano passado, aqui que eu falo, aqui na Rede Municipal de Duque de Caxias, eu trabalhei na formação de gestores que acabaram de tomar posse nas eleições. Nós temos aqui, esse é um viés de gestão democrática. E nessa formação, nós vimos o quanto os gestores ainda precisam dar conta de olhar para as tecnologias para além do aparente, para além da instrumentalização. Como pode potencializar o seu agir administrativo, que é claro, há muitas planilhas, tabelas, há muitos sistemas do MEC para preencher, não é isso? Censo escolar, não são poucos desafios, não. Mas, para além disso, como o gestor pode pensar, usar e inspirar outros sujeitos no uso das tecnologias com um olhar pedagógico? Então, a possibilidade existe, ela está ali.
Basta que a gente também resolva todos os limites. E muitas das vezes a gente não resolve 100%, a gente resolve 50%. Com 50% eu consigo agir? Eu acredito que já dá para agir. A gente não pode ficar parado esperando que todas as lacunas sejam supridas, porque senão a gente não faz nada, a gente não age, a gente não se move. E a educação é se mover, mesmo em contextos áridos. Muito bem, professora Kate. Eu tinha colocado uma questão aqui de uma certa diferenciação entre TICs e TDICs. Isso é importante para esse debate? Sim, porque já há um avanço. A gente pensar tecnologias digitais, que são as TDICs, nós estamos também trazendo a noção da cultura digital, porque nós estamos produzindo cultura o tempo todo, foi o que eu falei um pouquinho antes, produzindo cultura, e as tecnologias da informação e comunicação, as TIC, anteriores ao que a gente está vivendo agora, vamos pensar na Web 1.0, Web 2.0, onde ainda não tinha grande interatividade entre os sujeitos por meio das tecnologias, e as próprias tecnologias, elas se pareciam mais com a TV que você só pode trocar de canal, do que o que nós temos hoje, que é intervenção, modificação. Nós podemos criar perfis nas redes sociais, nós podemos monetizar, criar canais no YouTube, né? Hoje nós podemos intervir por meio das tecnologias digitais, não apenas consumir de forma crítica e passiva, mas agir com as tecnologias. Então, as tecnologias digitais, elas vão viabilizar a web semântica, vão viabilizar a web 3.0, que é o potencial de qualquer sujeito, desde que tenha acesso, desde que faça parte desse grupo da inclusão digital, qualquer sujeito incluído, de ter o seu canal, de ter o seu perfil, de interagir com outros sujeitos, de exercer cidadania, porque sim, hoje é um aspecto importante da cidadania. Então, é importante diferenciar, é importante se considerar, porque produção de cultura, entendeu? Modos de agir, de pensar, de se comunicar, de trabalhar. Olha aí o home office, olha a gente aqui produzindo cultura para a educação. Ela é importante, sim, a gente analisar, a gente investigar, a gente estudar e problematizar, porque traz com isso também outros desafios. Vai trazer potencialidades para qualquer intenção, e algumas intenções nós sabemos que não estão ancoradas com o bem comum. Então, nós vamos encontrar potencialidades também para viabilizar mais fake news, produzir de fakes, né? Produção de áudios, de vídeos cada vez mais convincentes, porque a tecnologia está avançando bastante e, no entanto, o conteúdo é falso. Então, isso precisa ser problematizado na escola também, pelos professores, gestores, todos os sujeitos da comunidade escolar. Professora Kate, em se tratando da participação, né, dentro da escola, como é que as tecnologias podem aí contribuir para um planejamento participativo, envolvimento da comunidade local, ou mesmo a participação em conselhos? Como a senhora vê essa questão? Tecnologias, há muitas interfaces que podem viabilizar a participação, o trabalho colaborativo. Eu acredito que a sua pergunta esteja mais direcionada à gestão. Nesse momento, não estou falando do fazer docente em sala de aula, não é isso, Eric? Exatamente. É mais de gestão, né? Então, a gestão, para ser uma gestão democrática, ela precisa estar aberta à reconstrução, certo? A produção do início, do zero, e também reconstrução. Então, tecnologias que viabilizem a construção de textos colaborativos,
didáticos, tecnologias que viabilizem, e aí nós temos Google Docs, Word Online, nós temos várias interfaces que viabilizam essa escrita colaborativa, tecnologias que viabilizem enxergar o processo onde cada sujeito está trabalhando, o que está fazendo, e todos veem o que todos estão fazendo, como isso tem que alimentar. Os relatórios online que podem ser colaborativos, ou não necessariamente colaborativos, mas todos têm acesso. Eu acredito que as tecnologias viabilizam a transparência, porque derruba as paredes físicas. Então, você produz, você constrói e você torna público o que você está fazendo. Público, talvez no microespaço, dentro da sua escola, unidade escolar, ou, dependendo da intencionalidade, mais aberto. Por exemplo, uma reestruturação curricular de uma rede municipal. É possível fazer isso por meio das tecnologias, tornando público os processos e os resultados finais dessa produção de currículo. Entendeu? Dependendo da intencionalidade de transparência, que eu acredito que são pilares da gestão democrática. Então, as tecnologias, elas viabilizam a intencionalidade. Se a intencionalidade é participação, processos democráticos, essas tecnologias vão viabilizar. É claro que às vezes vai dar mais trabalho, você precisa cuidar de alguns elementos de configuração para que pessoas externas não acompanhem apenas por meio da visualização, mas não façam intervenção no texto, numa produção, entendeu? Aí a transparência para eles seria apenas no campo da visualização, mas seriam os funcionários da rede, efetivos, contratados, que teriam direito à autoria. Tudo isso precisa ser pensado, mas as tecnologias, elas vão viabilizar a intenção e a promoção da participação, além da gente ter o potencial das próprias redes sociais para impulsionar essa participação, adesão, o vínculo, estreitamento do vínculo entre a comunidade dentro da escola e a comunidade externa, os responsáveis. Claro, com muito cuidado, para a gente não ultrapassar os nossos limites de tempo de trabalho. Isso é uma coisa que me preocupa, sim, para a gente não ficar com sobrecarga de trabalho, né? Mas isso tudo pode ser pensado no PPP, no Projeto Político Pedagógico. Eu estou falando PPP, não o documento papel que fica engavetado, o PPP vivo, que a gente implementa cotidianamente na escola. Muito bem. Professora Keiti Mello, gostaria de agradecer, estamos chegando infelizmente ao final, agradecê-la mais uma vez e espero contar com a sua presença numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Eric, muito obrigada. O pessoal da Univest, foi um grande prazer conversar com vocês sobre esse assunto que me interessa de todas as formas e a gente vai aprendendo junto. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Caros alunos, é isso. Na próxima semana continuaremos discutindo, então, a gestão de equipes e o trabalho colaborativo. Um grande abraço, até lá. Bom, pessoal, o que vocês viram aqui algumas citações que eles postaram, né? Aqui eu vou ver aqui, gestão escolar, e coordenação. Aqui, deixa eu ver algumas diferenças que a gente pode também, algumas principais diferenças, né? O que é coordenação pedagógica? Coordenação pedagógica é um segmento que pode ser caracterizado como estudo do processo de aprendizagem e ensino, ou seja, é compreender como acontece todo esse procedimento. Já na gestão escolar, o que a gente pode ver aqui tem como objetivo dar o significado de recursos atribuídos da maneira como serão utilizados na educação. Algumas principais aqui diferenças, vamos ver aqui. Gestão tem como finalidade de atuar em inúmeras atividades no gerenciamento das funções da escola,
sendo assim proporcionar a melhor experiência de estudo para os alunos, como também envolve diferentes setores administrativos da instituição. Por outro lado, a coordenação pedagógica tem como objetivo de estudar o processo de aprendizado, isto é, está mais focado em promover ações para os alunos que tenham melhor desempenho escolar. A gente viu aqui algumas diferenças e tal. Também temos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar mais um aqui. E qual que é o papel do coordenador pedagógico na gestão escolar? O papel do coordenador pedagógico é acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos na instituição do ensino, tanto individual quanto coletivo. E esse profissional tem como a função de avaliar o rendimento escolar dos estudantes e buscar a causa de possíveis problemas. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, aqui temos também a coordenação, ela é exercida sobre as partes previamente estabelecidas. Vamos ver se eu acho mais aqui. Coordenação pedagógica. É o trabalho do coordenador, que consiste em manter a harmonia entre a comunidade escolar, como os alunos, professores, direção escolar e pais, e também suas várias atribuições. Cabe a ele desenvolver projetos que visam a integração da escola como um todo. Bom, espero que vocês tenham gostado de ver esses vídeos, entendido mais sobre um pouquinho sobre a gestão escolar. Falta mais algumas horinhas para que termine esse estágio. Vocês podem curtir, compartilhar e comentar. Nos próximos vídeos eu estarei explicando mais algumas informações sobre gestão. Vou mostrar também um livro bem interessante que... Deixa eu ver aqui o nome do livro. Gestão Educacional. Um livro que eu li na faculdade, e aí eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, sobre algumas informações bem importantes também. Vou estar falando no vídeo. Espero vocês lá. Obrigada.